Terça-feira, 6 de junho de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. SC Gás anuncia investimentos no sul do estado. Siderópolis deverá receber ponto de distribuição de gás natural. Apple anuncia primeiro óculos de realidade virtual. Novo dispositivo contará com tecnologia mista. Indígenas reverenciam memória de Bruno e Dom. Jornalista britânico indigenista foram mortos há 1 ano. Procon de Santa Catarina notifica a Netflix por cobrança indevida de adicional ao compartilhamento de senhas. Deezer anuncia uso de inteligência artificial para identificar clonagem de voz. Tem a previsão do tempo para os próximos dias, um feriadão e chegada da Quermesse 2023. E você vai ver ainda: veículos populares fora do mercado. Créditos podem incentivar a fabricação de carros mais baratos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Agora são 20h04. E durante a cerimônia de posse do novo presidente da SC Gás, foram anunciados investimentos na região sul de Santa Catarina. Siderópolis deverá receber um ponto de entrega de gás natural. O governador Jorginho Melo, juntamente com os demais representantes da SC Gás e da Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Santa Catarina, esteve presente na posse do novo diretor da companhia, Otmar Miller, e assinou a autorização da instalação de um novo ponto de entrada de gás em Siderópolis. Também foi assinado um protocolo institucional para a implantação do 10º ponto de entrega de gás natural no estado. Jorginho Melo reafirmou a escolha do novo presidente pela experiência e conhecimento no setor industrial, com a certeza de que todo o estado catarinense será beneficiado. Então é uma recomendação que eu fiz ao presidente Otmar Miller, que é um engenheiro especialista nessa área, que assume a presidência para levar a bom termo. Não só ajudar o sul de Santa Catarina, mas ajudar o estado como um todo, levando as instalações, o gás que vai tanto encanado como transportado por caminhões, para que a gente possa efetivamente dar mais essa energia para o governo do estado. Otmar Miller, em discurso, destacou a importância do equilíbrio de competitividade de gás natural, onde 23 mil consumidores são atendidos no estado. E mesmo assim, as regiões do Planalto e Oeste não são atendidas. O primeiro eixo é a questão da competitividade. Como já falado, nós tínhamos dos gases mais baratos do Brasil, e isso em função de encerramento de contrato Brasil-Bolívia, crise hídrica, depois a própria guerra da Rússia contra a Ucrânia. Tudo isso deu um desequilíbrio no mercado mundial de gás e que coincidiu com a renovação dos contratos da SC Gás justo no pico dessa crise. Então acabou impondo para nós aqui custos mais elevados do que o que são praticados em outros estados que têm outra natureza de contratos. Então alguma coisa já está começando a se equilibrar. Então agora em julho a gente terá uma redução no gás natural. O número ainda não é preciso, mas é superior a 10% essa redução que acontece agora. E também para o início do ano que vem deverá continuar nessa descendente do preço do gás natural. Segundo o presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a autorização dos investimentos para expansão da distribuição de gás natural pela SC Gás vai duplicar a capacidade de fornecimento para a região sul. Na verdade, o papel da agência como reguladora, digamos assim, do contrato de concessão da SC Gás foi autorizar que esse investimento fosse executado pela SC Gás, não pela TBG, que é a Transporte Brasil Gás, E na medida em que
Com esse investimento, que foi exatamente a sua pergunta, nós vamos mais que duplicar a capacidade de fornecimento de gás para a região sul. Então vamos sair ali de 1.200.000 metros cúbicos por dia para mais de 3 milhões. Com isso, o que você vai trazer? A condição de atender muito mais empresas, né, que hoje não têm acesso ao gás pela falta do produto ou pela falta de condições da região acessar o produto, né? E com isso, o que o gás traz? Competitividade, porque ele é hoje, fora ser uma energia limpa, ele é a energia e toda a tendência é essa também de queda nos preços nos próximos anos, ele gera uma condição para as empresas de competitividade, colocar seu produto em boas condições no mercado. Então, e com isso, o que a gente tem? Geração de emprego, desenvolvimento do Estado, geração de renda, que é o propósito, né, digamos assim, dessa situação. O diretor de Energia, Gás e Transporte da Aresc, Silvio César dos Santos Rosa, falou da importância da regulação por parte da agência com o objetivo de reduzir o investimento para o usuário durante os 15 anos, impactando na redução da tarifa para o consumidor. A Transportadora Brasil de Gás, e esse investimento ele precisaria uma autorização da Aresc, porque esse ativo ele vai ficar com o Gasbol, ele não é diretamente ligado aos ativos da SCGás. E nesse período a gente conseguiu avaliar, reduzir a participação do usuário nesse investimento por 15 anos, os outros 15 anos vai ser distribuído entre todos os usuários do Gasbol. Então o papel nosso é avaliar e para dar um impacto menor na tarifa durante esses 15 anos para os usuários de Santa Catarina. E a segunda-feira foi de homenagem ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista brasileiro Bruno Pereira. É o primeiro aniversário do assassinato deles. Foi no Distrito Federal e indígenas fizeram, ou melhor, indígenas reverenciaram a morte dos dois. Nesta segunda-feira, no espaço conhecido como Maloca, na Universidade de Brasília, representantes indígenas e não indígenas e autoridades homenagearam e reverenciaram o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Os dois foram assassinados há 1 ano na Amazônia. No momento do ato, que mataram, que esquartejaram, que esconderam o corpo, tudo isso é um ato brutal que ficou na mente de cada um de nós. Não foi simplesmente um assassinato qualquer. Um ato brutal. Esse indigenista é só muito importante a pessoa, né, que tenta salvar a vida dos povos indígenas, né? Isso é importante para o povo indígena, porque a pessoa, né, deu essa vida por o povo indígena e nós estamos aqui para homenagear. No evento também houve críticas à tese do marco temporal, em discussão no Legislativo e no Judiciário. O projeto de lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas foi aprovado na Câmara no fim de maio e seguiu para apreciação do Senado. Se aprovado o texto, os povos indígenas e tradicionais terão direito somente às terras que ocuparam até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Uma barragem no sul da Ucrânia foi parcialmente destruída nesta terça-feira. Várias localidades foram inundadas e muitos moradores retirados do local. Kiev e Moscou trocaram acusações. A destruição de uma barragem em uma área do sul da Ucrânia controlada pela Rússia provocou a retirada de moradores nesta terça-feira de localidades próximas. Além de uma troca de acusações entre os dois países em guerra, a Ucrânia afirmou que a destruição da barragem aumenta rapidamente o risco de uma catástrofe nuclear na central de Zaporíjia, que usa a água da represa atingida para refrigeração. Mas a Rússia e a Agência Internacional de Energia Nuclear descartaram um perigo imediato. Autoridades denunciadas por Moscou, que fica em uma área ocupada da região de Kherson, foi parcialmente destruída por múltiplos ataques,
enquanto a Ucrânia acusou a Rússia de destruir a barragem para frear a contraofensiva de Kiev. Mais cedo, a Rússia destruiu uma grande represa localizada na Nova Kakhovka, causando significativas evacuações, grandes danos ecológicos e ameaças à segurança da usina nuclear de Zaporizhia. As ações da Rússia são de um Estado terrorista, de um agressor. Russia's actions are the actions of a terrorist state, an aggressor. O ministro do Interior da Ucrânia afirmou que 24 localidades foram inundadas depois de um ataque noturno que destruiu parcialmente a represa de Kakhovka, no sul da Ucrânia. Mais de 7.000 moradores foram retirados das regiões afetadas e as evacuações continuam. Moscou e Kiev se culparam mutuamente pela responsabilidade da enorme brecha aberta na represa, que foi tomada junto da central hidrelétrica pela Rússia nas primeiras horas do conflito, iniciado em fevereiro do ano passado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o mundo deve reagir depois do ataque que considerou como terrorista. É fisicamente impossível explodir de alguma forma por fora com bombardeios. Foi com minas. A barragem foi minada pelos ocupantes russos que a explodiram. Moradores de Kherson buscaram áreas mais altas enquanto a água do rio Dnipro subia. A barragem de Kakhovka, tomada no início da ofensiva russa na Ucrânia, abastece a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. Os danos à estrutura aconteceram depois de um dia marcado por informações contraditórias. Forças ocidentais também culparam a Rússia pelo dano à barragem. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que a ação foi um crime de guerra, enquanto o chefe da OTAN afirmou que o ataque colocou em risco a vida de milhares de civis. Um Cessna colidiu contra um terreno montanhoso no domingo à tarde, a aproximadamente 275 quilômetros do sudoeste de Washington, capital dos Estados Unidos. Os 4 tripulantes morreram no episódio que envolveu uma perseguição por caças F-16. Autoridades americanas informaram nesta segunda-feira que não houve sobreviventes do acidente de um avião que transportava 4 pessoas no estado da Virgínia. Segundo a Administração Federal de Aviação, que investiga o caso, o Cessna colidiu contra um terreno montanhoso no domingo à tarde. A Polícia Estadual informou que os socorristas chegaram a pé ao local da queda 4 horas depois do acidente. As autoridades ainda tinham que identificar oficialmente as pessoas a bordo, mas comentários de familiares de pessoas que provavelmente estavam no avião deram uma ideia inicial. Segundo dados públicos, a aeronave estava registrada no nome de uma empresa com sede na Flórida, de propriedade de John Ruppel. Ao jornal The Washington Post, ele disse que toda a família estava a bordo, incluindo sua filha, neta e a babá. Antes de cair, caças F-16 perseguiram um avião em alta velocidade, provocando um ruído ensurdecedor em toda Washington e seus subúrbios. O chamado estrondo sônico, resultado de um objeto viajando através do ar com a velocidade maior do que a do som, assustou moradores e sacudiu janelas e paredes ao longo de quilômetros. Um ativista de 60 anos que andou mais de 4.000 quilômetros pela Europa, como parte de sua missão de ajudar a compensar sua pegada de carbono ao longo da vida, terminou a sua jornada em Istambul. Foram mais de 4.000 quilômetros caminhados nos últimos 5 meses. Iniciado em 3 de janeiro, em Londres, o trajeto que percorreu a Europa terminou nesta segunda-feira em Istambul, Dia Mundial do Meio Ambiente. O desafio foi colocado em prática pelo empresário canadense que virou ativista pelo clima, Craig Cohn, de 60 anos. Quero ter certeza de que antes de morrer, e isso pode ser amanhã, em 5, 10, 15 anos, fui um defensor de que o carbono seja precificado em nossas vidas, que coloquemos um preço no carbono e que comecemos a mudar a maneira como pensamos sobre o que compramos e adquirimos. É isso, simples assim. É isso que vou defender. Vou trabalhar com prefeitos, vou tentar obter tecnologia de remoção de carbono, vou continuar caminhando com CEOs em lugares desconfortáveis para garantir que eles mudem. Coisas simples. Questionado se o percurso foi cansativo, o canadense disse pensar em projetos mais ambiciosos.
Na verdade, sinto que devo continuar indo para a Ásia, para ser honesto. Acho que essa jornada não termina nunca. Temos que acelerar nossa capacidade de fazer uma mudança, e este é apenas um momento para seguir nessa mudança. Ao todo, foram 14 países e 82 cidades caminhando 25 km por dia em uma tentativa de aumentar a conscientização sobre os impactos das mudanças climáticas e promover um estilo de vida neutro em carbono. E você vai ver a seguir. Procon de Santa Catarina notifica a Netflix por cobrança adicional por compartilhamento de senhas. Microsoft é multada pelo uso indevido de dados de menores obtidos nos Xbox. Tem a previsão do tempo para os próximos dias de feriadão e quermesse. E ainda, créditos devem incentivar a fabricação de carros populares. A Pix TV está novamente na cobertura da festa mais badalada do litoral catarinense. A 23ª edição da Quermesse de Garopaba reúne música, cultura, tradição e gastronomia. Em 5 dias, nossas equipes trarão direto da Praça da Quermesse todos os acontecimentos no Estação Quermesse. Reportagens, boletins, flashes ao vivo de uma das maiores quermesses do Brasil. O Estação Quermesse é apresentado por Santo Ofício Galeria, porcelanas e objetos de época, antigos e originais, cheios de história, arte e beleza. E conta com o apoio de TMW Telecom, internet fibra ótica e TV por assinatura. Garopaba Med, do diagnóstico ao tratamento, todas as soluções em um só lugar. Mel Garden Floricultura. TMW Pix, TV ao vivo e streaming em uma única assinatura. Acesse já tmwpix.com e experimente grátis por 7 dias. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Estamos de volta, agora são 20 horas e 20 minutos. E a gigante Apple apresentou o seu primeiro óculos de realidade mista, virtual e aumentada, chamada Vision Pro, um campo em que se esperava a entrada do fabricante do iPhone há anos e que atualmente é dominado pela Meta, dona do Facebook. O novo dispositivo começará a ser vendido por $3.500 nos Estados Unidos no início do ano que vem. Esse valor equivale a mais de R$17 mil. O Vision Pro foi apresentado na Conferência Anual de Desenvolvedores da Apple em Cupertino, Califórnia. Assim como o Mac nos apresentou a computação pessoal e o iPhone nos apresentou a computação móvel, o Apple Vision Pro nos apresentará a computação espacial. Isso marca o início de uma jornada que trará uma nova dimensão à poderosa tecnologia pessoal. Segundo a companhia, os usuários poderão mergulhar em paisagens meditativas, vídeos pessoais, jogos, videoconferências e escolher o nível de imersão através de um botão que permite ajustar a tela de realidade aumentada, quando ocorre a sobreposição de elementos virtuais sobre a realidade para a realidade virtual, que é a imersão total. Os usuários controlarão os aplicativos e as telas virtuais com os movimentos oculares, gestos com as mãos e comandos de voz. Os diretores da Apple insistiram no uso potencial do dispositivo para o trabalho, a comunicação e o entretenimento, incluindo uma parceria com a Disney. Atualmente, a realidade virtual é dominada pela Meta. Os óculos da marca Quest representavam mais de 80% do mercado no final de 2022, de acordo com a Counterpoint. A plataforma francesa de streaming de música Deezer anunciou uma ferramenta para identificar a clonagem de vozes com inteligência artificial. A plataforma de música Deezer apresentou nesta terça-feira uma ferramenta tecnológica que vai permitir identificar as músicas que clonam vozes de cantores utilizando inteligência artificial.
Em comunicado, o diretor da empresa afirmou que o objetivo é eliminar o conteúdo ilegal e fraudulento, além de aumentar a transparência e desenvolver um novo sistema de remuneração pelo qual artistas profissionais sejam recompensados pela criação de conteúdo. O sistema vai servir principalmente para detectar músicas que usam vozes sintéticas de artistas existentes. A inteligência artificial fez uma entrada relâmpago na indústria da música e no mundo da arte em geral. Em meados de fevereiro, o DJ francês David Guetta anunciou que usou a ferramenta para reproduzir uma voz semelhante à do rapper Eminem em um show. Ele afirmou que não iria comercializar a música, mas que tinha intenção de abrir um debate. De acordo com a Deezer, mais de 100 mil músicas ou criações musicais entram na plataforma todos os dias. O diretor da plataforma explicou que a inteligência artificial pode ser usada para criar novos conteúdos incríveis, mas que é necessário garantir que seja feito com responsabilidade. A gigante da tecnologia Microsoft terá que pagar 20 milhões de dólares para encerrar um processo da Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos por coletar dados pessoais de menores sem o consentimento dos pais. A Microsoft vai ter de pagar multa de 98 milhões de reais para encerrar um processo pela coleta de dados pessoais de menores sem o consentimento dos pais. A gigante de tecnologia foi acusada pela Agência de Defesa do Consumidor dos Estados Unidos de manter esses dados para o próprio benefício. A Comissão Federal do Comércio informou na segunda-feira que acusava a Microsoft de ter, entre 2015 e 2020, dados de menores de 13 anos. Essas crianças se registraram na plataforma de jogos online do console Xbox sem informar aos pais. Para criar uma conta, o usuário do console deve fornecer nome e sobrenome, endereço de e-mail e data de nascimento. A comissão argumenta que a Microsoft violou a Lei de Proteção à Privacidade Online de Menores. A sentença pretende deixar bem claro que os avatares, os dados biométricos e as informações de saúde das crianças não estão isentas de cumprir a lei da privacidade de menores e limita as informações que a Microsoft pode coletar e reter. A decisão deve ser aprovada para um tribunal federal antes de entrar em vigor. Um porta-voz da empresa disse que o Xbox se compromete a cumprir as normas e desenvolverá um novo sistema de validação de identidade e idade para oferecer experiências adequadas ao segmento jovem. O órgão de defesa do consumidor de Santa Catarina abriu processo administrativo cautelar a fim de apurar as mudanças contratuais da empresa Netflix. Na semana passada, PROCONs de outros estados instauraram procedimentos similares e a Secretaria Nacional do Consumidor foi acionada, pois o tema está tendo repercussão entre os consumidores em todo o país. O procedimento contra a empresa foi instaurado por conta do descumprimento da oferta e a cobrança adicional para o compartilhamento de senhas, no valor de R$ 12,90 por usuário. Então, ontem eu instaurei, por ofício, medida cautelar que foi imediatamente cumprida, tá? E após essa instauração, já tivemos a decisão administrativa cautelar, que vem exatamente garantir que o consumidor que tem este serviço, primeiro, que ele permaneça com essas telas, né, dos termos que ali estão na própria plataforma. E que o consumidor que se sentir lesado, prejudicado com essas novas informações da Netflix, se dirija ao seu órgão de proteção e defesa do consumidor no seu município, ou ligue para o telefone 151 do PROCON estadual, ou quem é da Grande Florianópolis pode se dirigir aqui na Rua Trajano 81, que será atendido e nós abriremos sim a reclamação. Na semana passada, o PROCON encaminhou questionamentos para a empresa de streaming e não obteve respostas. Foi repercussão nacional, a partir de que a fornecedora Netflix informou os consumidores, ou iria informar os consumidores, das mudanças bruscas nos termos de compartilhamento de telas, e nós, por bem, adotamos já na segunda-feira, dia 29, uma medida para notificar com pedido de informações à Netflix. Demos um prazo de 48 horas, que é um prazo razoável para ela trazer-nos informações e assim a gente ter mais convicção de que medidas tomar ou não frente ao que ela estava anunciando e que a própria imprensa estava divulgando.
Segundo o Procon catarinense, a medida cautelar foi protocolada para garantir que o cliente permaneça com compartilhamento de senhas e telas sem cobranças adicionais. Pode virar uma multa, pode e deve, tá? E nós estamos determinando que as regras anteriores sejam preservadas para o consumidor de Santa Catarina, para que use o streaming conforme está naquele termo de contratação da Netflix. De acordo com a decisão cautelar, assim que a empresa for notificada, caberá a aplicação de multa no valor de R$ 500 por cada reclamação aberta no órgão. A medida cautelar foi encaminhada via SEDEX nesta terça-feira para a sede da empresa que fica em São Paulo. A multa estipulada é por infração aberta no Procon, no valor de R$ 500 a ser revertido para o Fundo de Recuperação de Bem Lesado do Ministério Público do Estado. E chegou a hora de saber como o tempo vai se comportar nos próximos dias. O Eduardo já está aqui comigo e a pergunta que não quer calar. O frio que aconteceu na quermesse do ano passado se repete amanhã na abertura da festa, Eduardo? Olá, Marcelo, boa noite para você. Olá para você que acompanha o Pix News aqui na Pix TV. Pois é, a quermesse, que é a grande festa aqui de Garopaba, município onde fica a sede da Pix TV, começa amanhã, quarta-feira, com o show nacional do Amado Batista. Milhares de pessoas são esperadas e o frio pode sim chegar, mas não nesta quarta. No ano passado eu lembro que à noite, durante os shows, tivemos noites bem frias, com termômetros batendo 10, 11 graus. Em alguns momentos a chuva também atrapalhou a festa, mas nessa edição será um pouco diferente. A princípio não teremos nem chuva e nem frio intenso. Nossa equipe produziu uma arte com a temperatura em Garopaba nos próximos dias e a gente confere aqui agora na tela. Ó, amanhã, quarta-feira, primeiro dia, o dia de abertura da quermesse. Essa mínima aqui é de manhãzinha, 15 graus. Durante a tarde chega aos 22. E à noite, na hora do show, a gente deu uma olhadinha, vai estar em torno de uns 17 graus, né? O tempo bom, manhã o sol aparecendo em todos os horários, à noite também uma noite bem agradável. Na quinta-feira, segue a tendência 16 de mínima de manhãzinha, 23 durante a tarde e à noite, no horário dos shows nacionais que acontecem na quermesse, fica em torno de 18 graus. E lá na sexta-feira, ou seja, nos 3 primeiros dias da festa, essas serão as características, né? O tempo bem aberto, na sexta mínima de 16, à tarde o sol brilha mais, chega aos 25 graus e fica então esses 3 primeiros dias de quermesse com o tempo bem bom. Essa condição de tempo bom se estende para outras regiões. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o tempo fica bom praticamente em todo o estado. Só lá na fronteira com o Uruguai que existe chance de o tempo fechar nessa quarta-feira. Mas em Santa Catarina, no Paraná, as condições são bem parecidas com o que vem apresentando nos últimos dias. Temperaturas mais amenas durante a noite, esquentando durante o dia com o aparecimento do sol. Mas quando o tempo muda? Então, na sexta, uma frente fria começa a se formar lá no Uruguai e no sábado essa frente vem percorrendo o Rio Grande do Sul, chega no sábado à noite em Santa Catarina, trazendo chuva e diminuindo bastante as temperaturas. Mas eu ainda quero voltar aqui no Pix News essa semana para falar sobre o tempo com mais informações atualizadas, até para a gente ver se o que os mapas estão mostrando hoje vão se confirmar no final de semana. Então, Marcelo, o que a gente pode esperar é isso, que lá para o sábado o tempo mude, mas a gente não vai sentir aqui em Garopaba tanto, vai ser mais no sul, e aí no domingo sim, chega essa chuva aqui em Garopaba, enfim, ela vai passando por toda Santa Catarina, é aquela chuva que traz a frente fria, né? Vem chegando com chuva, depois a chuva já termina e baixa as temperaturas. Então, é o que os mapas estão mostrando hoje. Quinta-feira, eu quero voltar aqui no Pix News, aqui no quadro Previsão do Tempo, e atualizar essas informações para o pessoal de casa. Então, o que nós podemos esperar, baseado, vamos dizer, nessas análises aí de hoje, do tempo, é esse friozinho vai
vai ficar maior, vamos dizer, com relação ao domingo. No domingo esfria. Encerramento da quermesse. Isso, daí vai esfriar. E ano passado foi frio todos os dias, né? Bastante. É isso aí. E amanhã tem já a estação quermesse direto lá da abertura. Nossa equipe vai estar lá para mostrar a abertura da festa. Então amanhã no Pix News tem bastante informação sobre a quermesse. A gente convida você para acompanhar também. Tá certo então. Obrigado, Eduardo. Obrigado. E o governo federal anunciou a distribuição de créditos para o incentivo na produção de veículos populares. Serão R$1,5 bilhão de reais aplicados. Quem acompanha o mercado de automóveis sabe quanto os valores estão em alta na categoria de carros populares. Atualmente, o veículo que se encaixaria nesse perfil encontra-se na média de quase R$70 mil. Luciano trabalha no setor há 15 anos. Para ele, os populares 0 km nunca estiveram com os preços tão elevados. Hoje o popular ele ficou um carro caro, perto do que ele apresenta, né? Então o pessoal está indo muito no seminovo porque ele oferece mais em relação ao popular, que de popular hoje é o carro de entrada, né? Mas não tem o preço popular, como se tinha aí há 10 anos atrás, que tu ia lá, R$50 mil e comprava um carro zero, sei lá, com um Gol, um Voyage, enfim, né? Hoje esse carro não tem mais, né? Hoje vai tirar um popular lá, você vai pagar quase R$100 mil num carro. Então o seminovo, ele representa o número maior de vendas hoje, por quê? Porque ele oferece mais, ele consegue oferecer um pouquinho mais que o popular lá. Aurino recentemente trocou de carro e se assustou quando viu o preço de um novo. Por isso, optou em comprar um usado. Eu acho que o carro popular aumentou muito, né? Tem muita gente deixando de comprar carro popular. Por exemplo, um carro de baixa quilômetro, de um ano baixo, ele está muito alto o valor. Então, eu, por exemplo, fui comprar um carro agora e não deu para comprar um carro popular, entendeu? Então eu fui buscar, principalmente aqui, eu fui buscar em outro lugar, particular, porque principalmente concessionária que é muito caro, aumentou muito os valores. Mas e o consumidor sabe o motivo desse aumento? Hoje, com a tecnologia embarcada nos carros, eu acredito que o preço agregado ficou bem alto. Nós temos aí hoje na faixa de preço de carro chamado popular, na faixa de R$70 a R$100 mil, que dentro da realidade do consumidor brasileiro é um valor estratosférico, né? Tanto que a gente vê hoje a busca por carros usados na faixa aí até de 20, 30 mil é muito escasso. E são carros com 12, 13 anos de uso, né? Então realmente o carro zero popular eu acho que hoje ele deixou de existir. Os motivos são vários, desde o aumento no preço de peças, como a falta de ofertas de carros populares. Pois para as montadoras, a produção de carros dessa categoria nem sempre se torna tão vantajosa quanto a fabricação de carros com mais recursos e com valor agregado maior. Assim, a oferta por veículos chamados de populares diminui. O carro de entrada é que faz girar o movimento do mercado. E as montadoras optaram por fabricar e comercializar os veículos que são mais sofisticados, que na realidade são os carros que dão melhor margem para eles. Em sendo assim, esses carros dão uma melhor margem, mas na realidade eles são muito caros, porque os carros mais sofisticados, eles têm um kit multimídia diferenciado, uma série de ferramentas, de gadgets que a gente chama, né? Uma série de coisas que tem dentro do carro, né? Que na realidade o consumidor adoraria ter, mas não tem necessariamente o bolso para pagar essas oportunidades, essas features que aparecem dentro dos carros. De entrada, esse carro ele vem completo, que seria o ar-condicionado, a direção, os vidros elétricos e a trava, mas ele não te oferece um vidro traseiro elétrico, muitos não oferecem uma mídia, um espelho elétrico, então isso já muda a categoria um pouquinho mais adiante, né? Então popular chama-se de entrada mesmo, né? Que é isso aí. Os carros populares são geralmente procurados pela classe média baixa. Para essa economista, quando se fala em poder de compra sobre esses produtos, é importante que se faça a comparação com outros países. Por exemplo, quantos salários no Brasil o cidadão precisa desembolsar para comprar um carro? E alguém na Alemanha vai utilizar quanto para comprar do mesmo? Segundo ela, nos últimos anos, essa diferença tem diminuído. Se comparado com alguns anos, o nosso poder aquisitivo até melhorou.
O que eu identifico muitas vezes que acontece no Brasil? Muitas vezes a gente acha que tudo é atribuído à inflação. Por causa da inflação nós perdemos poder de compra. Sim, a inflação corrói poder de compra, porém também existem ajustes que são feitos ao longo do tempo em relação ao salário mínimo. E trazendo o salário mínimo e pensando aí, colocando em perspectiva, nossa, Laura, mas como que anteriormente a gente já teve períodos piores e agora eu tenho a sensação de que eu não consigo fazer tudo? Eu vejo que é porque o desenvolvimento e o crescimento da indústria, ele acaba ofertando muitas opções ao consumidor. Para o governo federal, a solução para esse problema virá com a aplicação de créditos a fábricas. Com a promessa, isso servirá de incentivo para que as montadoras passem a produzir os veículos com perfil e preço popular. A princípio, quando as discussões começaram, os aditivos seriam apenas para os carros, mas o anúncio feito nessa segunda inclui também ônibus e caminhões. O governo pretende aplicar R$1,5 bilhão nesse projeto, que virá com a retomada dos impostos recolhidos sobre o diesel, como o PIS e COFINS. Os descontos para os carros deverão variar de R$2 a R$8.000, o que vai depender de alguns critérios formados pelo governo. Então foram 3 os critérios. O critério social, o carro de acesso, o carro mais barato, R$69 mil, ele tem um desconto maior. O segundo critério é ambiental. O carro que emite menos gases de efeito estufa, que é menos poluente, tem melhor eficiência energética, tem um desconto maior. E, finalmente, densidade industrial. O desconto mínimo, 1,6%. Veículos até R$120 mil. O desconto máximo cresceu, 11,6%. Quanto aos ônibus e caminhões, o processo é diferente. A redução pode ser de pouco mais de R$33 mil até quase R$100 mil. No entanto, deve ser retirado um desses veículos pesados com mais de 20 anos de uso. O menor crédito para o caminhãozinho pequeno ou o micro-ônibus, R$33.600. Mas tem que apresentar um com mais de 20 anos, licenciado, que foi retirado para reciclagem. E o maior crédito, R$99.400 para o caminhão grande ou o ônibus maior. A ideia do governo é que o programa seja provisório, pelo menos até que os juros abaixem. No entanto, a relação juros altos e compra de veículos pode não ser a solução para a retomada do setor, que atualmente encontra-se 50% paralisada. Em geral, o consumidor olha a parcela quando ele vai fazer um financiamento. Então, se a parcela coube no bolso, ele fecha negócio, ele não faz a conta do quanto ele vai pagar no final. Mas quando a gente tem um patamar de juros mais alto, a gente traz outros problemas além do encarecimento dos financiamentos, que é a insegurança por parte das empresas. Boa parte das empresas, elas trabalham de forma alavancada, ou seja, elas têm boa parte ali do seu balanço está composto por dívidas, e essas dívidas se tornam muito altas ao passo que a taxa de juros está muito alta. Dessa forma, elas estão em maus lençóis, e assim como também é mais difícil para elas atrair um novo investidor. E isso traz uma insegurança como um todo até na empregabilidade daqueles funcionários. Então, eu diria também que talvez ainda existe um sentimento de insegurança em relação à previsibilidade de ter um emprego, de ter uma renda, porque o que faz uma pessoa fechar um financiamento, fechar uma dívida, é quando ela tem uma segurança de que ela vai conseguir pagar aquela parcela. Muito mais do que ela vê ali o montante que ela está pagando, muito embora deveria ver. E essa edição do Pix News fica por aqui. Uma boa noite, obrigado mais uma vez pela companhia e até amanhã.